tenho acompanhado com preocupação a evolução do déficit público no Brasil, bem como suas perspectivas. Nos últimos 12 meses, encerrados em maio deste ano, o déficit primário do setor público consolidado foi da ordem de 150,5 bilhões, algo equivalente a 2,51% do PIB. Mesmo descontando o pagamento das despesas de exercícios anteriores, as chamadas pedaladas, esse déficit se aproxima dos 100 bilhões de reais. Somente em 2016, a deterioração do resultado fiscal nos 5 primeiros meses corresponde a algo como 39 bilhões de reais em comparação com o igual período do ano passado. Com isso, a dívida bruta apresenta constante elevação, alcançando em maio 68,6% do PIB, um crescimento de 2 pontos percentuais do PIB em relação ao nível atingido em dezembro do ano passado. Quero assinalar 2 pontos percentuais sobre o PIB em relação ao nível de dezembro do ano passado. Para dar resposta a esse desafio, o governo interino apresentou a PEC 241 de 2016, que fixa para cada exercício, durante 20 anos, limites individualizados para a despesa primária total do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. A base inicial é a despesa primária realizada em 2016, corrigida pelo IPCA deste mesmo ano e assim sucessivamente para os exercícios subsequentes. Ou seja, a proposição objetiva promover um congelamento do gasto primário em termos reais. Cabe observar que, praticamente nos últimos 20 anos, a despesa primária cresceu em média 6% ao ano, enquanto a expansão do produto econômico do país alcançava apenas 6%. Assim, o peso relativo da despesa cresceu significativamente ao longo desse período. Sem dúvida que essa PEC, e nós estamos aludindo à PEC 241, é uma das matérias fundamentais para a consecução de um ajuste estrutural das contas públicas. Entretanto, meu caro senador Paim, especialistas em contas públicas e analistas econômicos respeitáveis defendem a necessidade de adoção de medidas complementares. Isso porque cerca de 16% da despesa primária não está sujeita ao limite do teto. Incluem-se aí as transferências constitucionais para estados e municípios, como o FPE e o FPM, e a do IPI, exportação, por exemplo, as complementações do Fundeb, as despesas, por exemplo, para a realização de eleições, os créditos extraordinários e eventuais capitalizações de empresas estatais não dependentes do Tesouro. Cumpre considerar que, mesmo com a adoção dessa regra, o gasto público ainda cresceria em termos reais nos próximos 2 anos, dado que existe uma tendência de inflação declinante, ou seja, a correção da despesa pela inflação passada promove uma expansão real do gasto no futuro. Exemplo, meu caro senador Paim, esse ano, vamos dizer que tenhamos uma inflação de 7%. Aí se corrige a despesa primária com base nesse limite, 7%. Mas ocorre que em 2017, todos os analistas supõem que nós vamos ter uma inflação inferior à desse ano. Portanto,
o fato de se indexar a inflação passada, quando se tem uma inflação declinante, pode conduzir a um aumento real da despesa, como resultado desse parâmetro. Cumpre considerar que, mesmo com a adoção dessa regra, o gasto público, como já assinalei, ainda cresceria em termos reais nos próximos 2 anos, meu caro senador Eduardo Braga, dado que existe uma tendência de inflação declinante, ou seja, a correção da despesa pela inflação passada promove uma expansão real no futuro. Além disso, 47% dessa despesa tem alguma regra de vinculação, que precisa ser revista pelo Congresso, a exemplo de determinados benefícios da Previdência, da LOA, do abono salarial, do seguro-desemprego, que são hoje indexados ao salário mínimo. Vale ressaltar que a Previdência Social gera uma despesa total de mais de 630 bilhões, sendo 503 bilhões do regime geral da Previdência e cerca de 130 bilhões do funcionalismo público. Em 2016, o déficit estimado dos 2 sistemas deve alcançar a extraordinária cifra de 220 bilhões de reais. Portanto, será fundamental propor uma ampla reforma previdenciária que reveja as regras de concessão de benefícios que são influenciadas pelo nosso padrão demográfico. O envelhecimento e a expectativa de vida da população não permitem mais extravagâncias na Previdência, como acessar benefícios aos 50 anos. É evidente a necessidade de se fixar a idade mínima. E, além dessas mudanças, outras estão sendo advogadas por especialistas, como, por exemplo, aumentar de 15 para 20 anos ou mais o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade. Portanto, é fundamental criar regras para garantir a sustentabilidade a longo prazo da Previdência do país. Caso contrário, as gerações futuras deverão absorver um ônus cada vez maior decorrentes dos desequilíbrios atuais e dos desequilíbrios passados. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por outro lado, a despeito do mérito da PEC 241 de 2016, temos constatado sinais de preocupante ambiguidade do novo governo no tocante à administração fiscal de curto prazo, inclusive com reflexos sobre a efetividade da medida de caráter mais estrutural que está sendo cogitada, caso seja implementada a PEC 241. Inicialmente, a revisão da meta proposta pelo governo interino e aprovada pelo Congresso Nacional previa um déficit primário de 170,5 bilhões. Essa ampliação do desequilíbrio fiscal é resultante da combinação da frustração de receitas, em função da queda mais acentuada da atividade econômica, e da acomodação de despesas que vão desde a concessão de reajuste dos salários dos servidores, do Bolsa Família, passando pelo descontingenciamento de despesas discricionárias e da liberação de recursos para alguns programas do governo, alcançando também o tema da renegociação da dívida dos estados. As medidas anunciadas nesses últimos 2 meses pelo governo Temer terão um impacto fiscal de 125 bilhões de reais no período 2016 a 2018. Além disso, a meta fiscal para 2017 está prevendo um déficit... Senador Armando, permita-me uma parte. Por favor, meu caro senador Eduardo Braga, com satisfação. Me parece que a senadora Ana Amélia tem a precedência. Ô, senadora Ana Amélia, me desculpe esse óculos aqui. Muito obrigada, senador Eduardo Braga. Eu estava atenta e
E primeiro eu queria fazer... Com muita satisfação também lhe inscrevo, senador. Sempre, senador Armando Monteiro, antes de Vossa Excelência ter ido para o Ministério, participamos aqui de amplos e muito contundentes debates sobre as questões econômicas, e eu penso que Vossa Excelência sempre traz luz e foco em questões como a questão da Previdência, que temos que tratar, sim, essa matéria com a relevância que tem e preocupado não apenas com os atuais aposentados, mas com os futuros aposentados. E o mundo todo convive com esse dilema. Então, nós temos que encontrar uma solução brasileira sem lesar direitos adquiridos aos aposentados, especialmente da Previdência, do INSS e da Previdência Social, que são os que são, digamos, os maiores prejudicados, porque hoje 70% deles recebem o equivalente a um salário mínimo. Quem está presidindo aí é um especialista, o senador Paulo Paim, nessa matéria, então eu faço. Também em relação à questão do ajuste fiscal, eu, como sou, digamos, senadora, como todos nós aqui, responsabilidade republicana, mas eu penso que os estados, se a União está vivendo uma situação financeira muito complicada, imagine os primos remediados e pobres que são os estados e municípios. Eu acho que era inadiável fazer um processo desse sem criar, digamos, uma crise mais profunda. Seria assim se não fizesse nada em relação a estados e municípios. Então, é uma situação geral do país, não se trata, claro, tem boas ou melhores gestões, mas historicamente viemos de um processo grande. Então, eu quero cumprimentá-lo e pedir desculpas e licença a Vossa Excelência para saudar aqui a presença do deputado Afonso Ram, que é do Rio Grande do Sul, que junto com a irmã dele de Câncer, que é a diretora-presidente de um hospital filantrópico em Vacaria, muito próximo da minha cidade querida Lagoa Vermelha. Essa instituição, o Hospital Nossa Senhora das Oliveiras, é uma instituição que agora recuperou a filantropia e isso permite um atendimento maior. Dr. Edson e também a Jane Olimone, que é uma combativa vereadora que tem trabalhado muito. Então, a presença dessa comitiva me pareceu importante nesse momento de tantas dificuldades como as que o senhor está agora relatando. Muito obrigado. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência e cumprimento também os ilustres visitantes lá do Rio Grande do Sul. Senador Eduardo Braga, com muita satisfação concedo a Vossa Excelência a parte. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência traz hoje para a tribuna um tema que tem estado no centro do debate no nosso país e que efetivamente tem sido talvez um dos grandes desafios para que o Brasil possa voltar a crescer. A questão do déficit fiscal no nosso país é muito grave, porque o financiamento desse déficit é muito caro. Financiar o déficit fiscal no Brasil é completamente diferente de financiar o déficit fiscal em outros estados, em outros países. Mais recentemente, os Estados Unidos viveu e sobreviveu com pelo menos 7 anos de grande déficit fiscal, mas com um detalhe, com juros negativos, ou seja, os juros era menor do que a inflação. No caso brasileiro, o Brasil teve um déficit fiscal em 2014, da ordem de 25 bilhões de reais. Um déficit fiscal em 2015 que ultrapassou a casa dos 100 bilhões, 125 bilhões de reais de déficit fiscal. 2016, na minha opinião, vamos acabar superando a marca dos 170 bilhões pelo caminho que vamos. Já anunciamos um déficit fiscal para 2017 de 139 bilhões de reais, isto se uma série de medidas acontecerem, inclusive com relação ao aumento de receita. Ora, realmente preocupa muito, mas muito, a tramitação da PEC do controle do gasto, que eu reputo uma PEC cujo mérito é importante. Tenho fortes dúvidas com relação à questão da indexação dos gastos públicos na Constituição por um índice, porque o Supremo Tribunal Federal, ao longo de várias decisões tomadas nos últimos 20 anos, sempre votou contra
contra a indexação na Constituição, por isso o piso do professor não pôde mais ser indexado ao salário mínimo, por isso outras disposições, nas disposições gerais transitórias, tiveram que deixar de ter vinculações a indexadores, porque, afinal de contas, quando indexamos o gasto público ao IPCA, estamos indexando o gasto público em relação à inflação passada. Ou seja, nós estamos projetando para o exercício futuro a inflação que já se realizou. E, assim, estamos indexando os gastos e o déficit público, por via de consequência, à inflação já realizada no passado. Portanto, creio que o tema que Vossa Excelência traz é um tema importante, é um tema que esta Casa terá que debater e debater muito para que nós possamos votar esta PEC, se é que esta PEC chegará ao Senado, porque ainda vejo com muitas dúvidas como ela tramita na Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados, neste momento, está vivendo uma sucessão que será importante também sobre esse aspecto. Portanto, é para destacar o discurso de Vossa Excelência, para valorizar os dados que Vossa Excelência traz, levar efetivamente, até na condição de relator geral do orçamento do ano que vem, que teremos que ter grandes preocupações, não só com a despesa, como também com a receita, tendo em vista de que a LDO, que aqui estava, previa uma receita proveniente da CPMF esta, que não será criada, portanto, haverá de arrancada, de início, uma frustração de receita. Por tudo isso, acho que as colocações de Vossa Excelência merecem a reflexão e o debate desta Casa, e o momento é extremamente oportuno para isso. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência e gostaria só de comentar, meu caro senador Eduardo Braga, aqui, quando Vossa Excelência refere-se ao déficit que está sendo projetado esse ano, que é para o próximo ano, que é de 139 bilhões, o governo considera a possibilidade de realizar receitas extraordinárias de 55 bilhões de reais. E que não estão hoje identificadas ainda, porque dependem ou de outorga de concessões, ou do andamento do programa de privatização, ou ainda, quem sabe, já há alguma margem para aumento de carga tributária, que é o que, em última instância, eu acho que está considerado verdadeiramente, ainda que não explicitado, por razões de natureza, vamos dizer, política. Então, nós temos, portanto, a perspectiva até de não podermos contar com receitas extraordinárias desse nível. Agora, o que preocupa, meu caro senador, não é só porque o Congresso possa estar sintonizado com esse debate. O que preocupa é que nós estamos sancionando todo dia novas despesas que impactam diretamente o resultado. Ou seja, naquilo que é possível, naqueles pontos em que é possível atuar de forma efetiva, nós estamos, por assim dizer, sancionando aumento de gastos, porque há variáveis que nós não controlamos, como, por exemplo, a variável de receita, que Vossa Excelência aludiu. A economia se recupera, em que prazo, em que nível, como o crescimento vai se refletir na expansão da receita tributária, com que velocidade isso se dará e de que forma, como imaginar essa correlação entre o efeito da expansão da atividade econômica e o efeito na expansão da própria arrecadação. Então, o que eu temo é que há, sim, uma posição de certa leniência, de certa, eu diria, de certo conformismo, que vai, por assim dizer, permitindo que se sancione aumento de gastos num quadro que é reconhecido como de graves dificuldades para o país. E, como Vossa Excelência sublinhou, o financiamento da dívida pública no Brasil se dá com taxas de juros elevadíssimas e, portanto, o déficit, por assim dizer, realimenta a própria dívida, o estoque da dívida que cresce, e a relação dívida-PIB assume uma posição cada vez mais preocupante, essa trajetória. Eu não quero ser tão pessimista, meu caro senador, mas há analistas que dizem que, a continuar nessa toada, o Brasil está, por assim dizer, inexoravelmente contratando inflação no futuro.
E sabe, Vossa Excelência, que uma das formas perversas de poder equacionar o financiamento do déficit público no Brasil foi, no passado, a inflação. Portanto, precisamos ter muito cuidado para não trazê-la de volta, a inflação, que pode vir caso esse descontrole se acentue mais e mais. Meu caro senador Moca. Certamente não tenho qualificações técnicas para um debate feito pelo ilustre senador Armando Monteiro, que é um expert no assunto, até em função de posições já exercidas, como presidente da Confederação Nacional da Indústria e, recentemente, ministro da Indústria e Comércio. Mas eu vendo a imprensa, e o que me chama a atenção é que, às vezes, determinados economistas só vê um número. Por exemplo, os caras criticam o fato de que o governo Michel Temer não concedeu não empréstimo, ele deu uma anistia, ou por um tempo, às dívidas dos estados, né? E acho que se não tivesse, seria 44 bilhões a menos. Aí, se também não tivesse dado o reajuste, seria menos 22, eu sei que dava 66, e aí já reduziria o déficit. O problema é que os estados, existem estados, não é o caso, graças a Deus, do meu, não que esteja sobrando, mas as coisas estão relativamente equacionadas, mas tem estados que estavam à míngua, não tinham mais condição de exercer o mínimo, né? Não quero citar estados, mas estados que estavam parcelando o salário dos seus servidores, com crise na saúde, na segurança. Então, eu penso que isso é uma coisa, às vezes, que o governante não quer fazer, mas ele é obrigado a fazer, até porque ele vai enfrentar. E essa questão, por exemplo, da nossa inflação, ela foi, a meu juízo, lá atrás, a chamada política anticíclica, em que, enquanto o mundo estava fazendo o dever de casa, nós achamos que a gente deveria injetar recurso, dar mais crédito, fazer com que estimular a nossa economia interna e o nosso consumo interno. Por um tempo deu certo e depois não deu mais, porque as famílias ou os brasileiros começaram a ficar endividados. E nós chegamos a um ponto que, a meu juízo, é o pior cenário. Nós chegamos com juro alto, inflação alta e PIB negativo. Quer dizer, é impressionante, mas foi o quadro que nós conseguimos chegar. Então, eu acho que nós temos que sair disso. E aí, a forma de sair é realmente, para mim, principalmente, difícil, mas é preciso acreditar que, de alguma forma, nós temos que estimular a nossa economia, de alguma forma, né? Talvez, evidentemente, com juros menores e com crédito suficiente para que a gente possa estimular, né? Agora, simplesmente fechar a torneira e achar que nós vamos ter um superávit e vamos, com isso, sair da crise, a mim, sinceramente, senador Armando, aquilo que, com humildade, disse, talvez não fosse a pessoa mais indicada para o debate, mas eu sinto que determinadas pessoas veem o número frio, só o número, e não vê muitas vezes as dificuldades das pessoas. Eu estou falando de pessoas humildes, pessoas simples, que dependem de um posto de saúde, dependem do serviço dos estados. Desculpe, senador, se interrompi, Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência tem todas as credenciais para participar desse debate. Vossa Excelência é um político que eu
conheço há longo tempo, e Vossa Excelência tem muita sensibilidade e muito conhecimento da chamada economia real. Mas veja, Vossa Excelência falou em juro. Os juros reais só vão poder cair, meu caro senador Moca, e, portanto, reanimar a economia brasileira, quando as necessidades de financiamento do Estado brasileiro diminuírem. Enquanto houver uma pressão e uma posição de expansão imoderada dos gastos, nós estaremos pressionando, por assim dizer, a taxa de juros na medida em que vamos elevar o nível. Permita-me, Vossa Excelência, só para complementar, a questão dos estados, o apoio aos estados, eu não sou, em princípio, contra. É preciso saber quais são as contrapartidas que os estados vão oferecer. Ou seja, a União faz uma suspensão das exigibilidades decorrentes dos empréstimos que foram feitos. Agora, que tipo de disciplina vai se estabelecer para que não se termine, mais uma vez, premiando os estados que não tiveram, por assim dizer, uma gestão fiscal responsável? É um desestímulo, inclusive, a alguns estados, meu caro senador Otto, que fizeram o dever de casa, que promoveram os ajustes de suas contas, e agora se promove uma suspensão de caráter linear. Acredito até que o Estado de Vossa Excelência se situe numa média aí boa. Mas há estados, meu caro senador Moca, que expandiram os gastos de custeio de maneira... e aí passam a ser premiados. Portanto, eu não sou contra esse programa de assistência aos estados. O que me parece necessário é estabelecer uma contrapartida que submeta-os, no futuro, a uma disciplina, porque, do contrário, nós vamos assistir a um processo permanente de desequilíbrio fiscal. Eu concordo com Vossa Excelência, só que a decisão tomada pela Suprema Corte foi de que, enquanto não se resolvesse, os estados não pagariam a dívida à União. Muito bem. Então, na verdade, o assunto é um assunto complexo, né? Por isso que eu digo, eu me lembro daqueles créditos para caminhão, eu me lembro disso, né? E aí o que aconteceu no final? Nós enchemos o Brasil de caminhões, né? Foi na primeira desequilíbrio que teve, sobrou uma frota de caminhões de gente que não tinha nem a menor aptidão, nunca teve caminhão na vida, mas era o quê? Era juros de 2% ao ano e 1 ou 2 anos de carência. Agora, é claro que nós estamos pagando por isso, né? Muito bem. Eu tenho satisfação de poder receber aqui a parte do senador Otto Alencar. Senador Armando Monteiro, essa questão da renegociação das dívidas dos estados brasileiros, eu acredito que o governo tomou iniciativa, mas, de alguma forma, o benefício vai se resumir a 5 estados da federação. Sobretudo, como Vossa Excelência falou, os maiores devedores, os que gastaram mais e não fizeram o ajuste fiscal, como fez o meu estado da Bahia e outros estados, o estado de Pernambuco, sobretudo os estados do Nordeste, à exceção do estado de Alagoas. Então, a dívida que renegociada, 45,15% é do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Agora, a relação dívida com PIB do estado de São Paulo significa apenas 12%. Alagoas, 29%. Então, a dívida de São Paulo é uma dívida maior, quase que metade da dívida de todos os estados. Beneficiou São Paulo, Minas Gerais, com 15%, Rio de Janeiro, com 21% e 10% do Rio Grande do Sul. Os outros estados, a Bahia, por exemplo, em relação a São Paulo, a dívida é de 5 bilhões de reais. São Paulo, 212 bilhões de reais. Então, não há como, nem na Câmara, nem no Congresso, se aprovar essa renegociação sem uma compensação para os estados do Nordeste. Vou lutar muito por isso. Não votarei aqui, em hipótese nenhuma, vamos à obstrução se não houver uma compensação para os estados do Nordeste. Da mesma forma que Vossa Excelência vai defender o seu Pernambuco, vou defender a Bahia. Aliás, lá na Bahia se diz o seguinte:
todo baiano, o terreiro é a Bahia. Então, se mexer com a Bahia, não atender a Bahia, não vai ter absolutamente meu voto. Foi uma renegociação errada, inconveniente, que vai beneficiar os gastadores, os perdulários, os estados que gastaram além do limite, como é o caso do Rio de Janeiro, que agora está parcelando o dia. Meu estado, o estado da Bahia, o estado do Nordeste, não está parcelando dívida de funcionário público, não. Está pagando rigorosamente em dia, porque esse ajuste fiscal foi feito em 1991 pelo então governador da época, Antônio Carlos Magalhães, de quem eu fui secretário de Saúde, os outros governadores todos, inclusive o ex-governador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, durante 8 anos, o atual governador Rui Costa assim está procedendo. Então não se pode beneficiar com a lei 4 estados, que vai levar muito mais do que 78% da dívida dos 26 estados brasileiros. É o caso, por exemplo, aqui do Distrito Federal. O Distrito Federal, senador Armando Monteiro, tem 2.800.000 habitantes e tem um orçamento de 44 bilhões de reais. A Bahia tem 14 milhões de habitantes e tem o mesmo orçamento do Distrito Federal. 44 bilhões de reais. Então, por que aconteceu no Distrito Federal? Com essa gastança toda, com essa forma perdulária de se governar a capital do Estado, diria assim, 1/4 da população da Bahia. E eu vou aqui na estrutural e tem um lixão. Não tem aterro sanitário, não, como tem meu estado. Tem um lixão na estrutural. O que aconteceu aqui? É que aqui se gasta de maneira desordenada. O governador Tasso Gereissati, o governador do Ceará, fez o ajuste fiscal. Tem todas as contas dos governadores do CDR da mesma forma. Então, esse projeto só será e deverá ser aprovado no Senado Federal se, por acaso, houver uma compensação para os estados que fizeram o dever de casa. Só para dar um dado a Vossa Excelência, a relação do estado do Rio Grande do Norte com a dívida com a União é de 0,06%. Enquanto São Paulo tem 212 bilhões de débito, de dívida, o Rio Grande do Norte tem 342 milhões de reais e não vai receber absolutamente nada. Nós tivemos uma reunião com o ministro Henrique Meirelles, com os 9 governadores, e o ministro Henrique Meirelles não mostrou nenhuma solução para isso. Mas se não houver solução, eu conclamo os senadores do Nordeste, que são 27 senadores, a obstruir a passagem desse projeto, que é bom para uma minoria e péssimo para a maioria dos estados brasileiros. Senador, eu acho a sua indignação muito justa. E eu quero lhe dizer que estou aqui cobrando exatamente o seguinte: vai se dar assistência aos estados, agora qual é a contrapartida? Que tipo de disciplina vai se impor aos estados para não premiar exatamente aqueles que foram perdulários, que fizeram gestões irresponsáveis? Portanto, me anima a ver uma voz como a de Vossa Excelência, que é uma voz não só vibrante, mas uma voz forte, para que se estabeleça um critério justo ao contemplar o interesse dos estados, levando em conta as peculiaridades de cada um e, sobretudo, não premiando aqueles que foram menos responsáveis na condução das finanças públicas dos estados. Então, o senador Eduardo Braga volta aqui a participar do debate, o que sempre me honra, senador. Senador Armando, até porque... Senador, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência. Já tem 30 minutos e alguns senadores estão pedindo para usar a palavra. De minha parte, eu sou favorável ao debate. Meu presidente, é porque eu respeitosamente fiz a parte e não contrapartiei formulando, portanto, um debate. Eu fiquei aqui aguardando a nova inscrição para que eu pudesse me manifestar exatamente sobre alguns aspectos sociais que se traz como pano de fundo a essa questão. Veja, o Brasil está marchando para chegarmos a 14 milhões de desempregados. Isto talvez seja o maior custo social que o déficit fiscal, taxa de juros altas para financiamento desse déficit fiscal e uma série de remendos que são feitos sem que se reformule estruturalmente os fundamentos da economia estão acontecendo. Eu
peço a Deus que o nosso diagnóstico aqui esteja equivocado, mas insisto, o Brasil, enquanto houver um déficit fiscal profundo como está, o que nós estamos vendo no Brasil é uma desesperança, é um estado de tristeza. Eu fui a Lábrea, senador Armando Monteiro, nesse final de semana. Cheguei em Lábrea, vi um povo entristecido, com 3 meses de salário atrasado do município, os comerciantes vendendo fiado sem ter certeza de que vão receber, a atividade econômica toda desmontada na microeconomia do município. Depois fui para Manaus e fiz uma reunião ampliada com líderes do polo industrial. 60 mil desempregados dependem especificamente do consumo interno do Brasil. E, enquanto isso, nós não conseguimos mostrar até agora uma política que possa estruturar os fundamentos da nossa economia. Se o mercado não perceber que a nossa economia está com seus fundamentos restabelecidos, com um déficit público equacionado, com uma taxa de juros declinante, com um investimento em capital e um investimento em bens de capital crescente em relação ao PIB, nós pouco mudaremos do quadro que aí está. Nós não estamos aqui dizendo que o governo Temer ou o governo Dilma, etc., é o nosso país. O Brasil está vivendo por esse momento e nós precisamos ter uma proposta clara que possa refundar os fundamentos da economia para que nós possamos voltar a crescer e a gerar emprego e renda. Obrigado, senador. Eu estou aqui preocupado, mas recebo aqui com muita satisfação a parte do senador, nobre senador Tasso Gereissati. Senador Armando Monteiro, muito bem-vindo à nossa tribuna e parabenizando pela oportunidade de trazer para essa casa esse debate, que é fundamental, talvez o debate mais importante, e nós não temos tido a oportunidade nem o foco necessário para que esse debate tenha sido o mais importante que venha a ocorrer aqui nessa casa, nesse plenário. E Vossa Excelência, com muita oportunidade, está trazendo e instigando e provocando o debate. Parece, e é importante o que Vossa Excelência está fazendo, porque a minha sensação, senador, acho que do senador Otto também, é que ainda não caiu a ficha nessa casa da gravidade da situação fiscal. Não tem sido uma preocupação fundamental das discussões dessa casa. Basta ver, outro dia eu estava observando, senador Armando, lá na CAI, que nós fazemos parte, Comissão de Assuntos Econômicos, talvez 90% dos projetos que nós discutimos sejam de isenção ou de subvenção. Praticamente 90%. É incrível que, com o tamanho do déficit que nós está, a gravidade do problema, ainda há foco das preocupações da grande maioria dos projetos, seja de aumentar e não de diminuir esse déficit que nós estamos discutindo. É muito fácil se fazer um discurso em que a gente faz uma, entre aspas, bondade. Bondade para os estados, bondade para os servidores, bondade para as corporações, sem levar em conta as consequências dessa bondade, que no final podem ser grandes maldades. Porque falava aqui o senador Moca, com a sua experiência, que nós temos um problema de juros que praticamente é impossível retomar o crescimento com essa taxa de juros. E Vossa Excelência advertia com toda clareza, com toda objetividade, que enquanto nós tivermos que financiarmos o Estado nestes montantes, nós não temos nenhuma possibilidade. Então, nós, ao fazermos essas bondades, estamos entrando no círculo vicioso e nós aqui nessa casa ainda não estamos percebendo isso
com toda a clareza. Por isso, pretendendo ser muito rápido, senhor presidente, queria apenas parabenizá-lo por dar o foco necessário ao debate que nós precisamos ter aqui. Senador Tasso, eu agradeço muito a Vossa Excelência. O meu pronunciamento ficou assim um pouco cortado aqui pelos debates, que ao final me permitiram realmente dar a esse discurso algum sentido, que é esse, o de que a Casa possa, de alguma maneira, se compenetrar de que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil e que, como muito bem assinala o senador Tasso Gereissati, eu não sei se nós nos demos conta da dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Senador, todos os prognósticos mais otimistas apontam que até 2021 nós vamos ter déficits primários, o que significa dizer que a trajetória de elevação da dívida em relação ao PIB está contratada já inexoravelmente até 2021. Imagine, Vossa Excelência, que poderemos estar com uma relação próxima de 90% de dívida sobre o PIB dentro de 3 ou 4 anos. Então, ou interrompemos essa trajetória, ou temos a coragem de enfrentar esse problema, ou então, senador, eu não sei se Vossa Excelência estava aqui quando eu falei, talvez a gente não esteja se dando conta de que, ao final, nós podemos estar chamando uma velha senhora de volta, que se chama inflação. Quando as contas públicas vivem momento de grande desequilíbrio dessa magnitude, ao final o acerto se dá, senador, de forma perversa, que é com o retorno da inflação. E eu não sei se a sociedade brasileira se dá conta do que representaria a volta do chamado imposto inflacionário, que aí sim vai endereçar essa conta aos setores mais desprotegidos da sociedade brasileira e vai fazer o Brasil viver um processo regressivo, nós, senador, que imaginávamos que havíamos finalmente ingressado num período de relativa estabilidade econômica. Portanto, é esse o risco que a sociedade brasileira está correndo, caso nós aí, a classe política, não se dê conta. E esse governo que está aí, de que a gestão política do déficit deve ter limites. Eu sei que o custo da interinidade é esse, mas se não se der conta de que nós temos que enfrentar as questões de maneira frontal e de maneira corajosa, nós podemos, aí sim, poder chegar ao pior dos mundos, que é esse de ver finalmente a inflação de volta, o descontrole, que será uma forma indesejável de equacionar esse grave desequilíbrio. Muito obrigado a todos. Isto. Senador Regufe e, em seguida, senador Jorge Viana. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, claro que a maior parte do debate aqui, da nossa atuação parlamentar, tem que ser nos assuntos de âmbito federal. Mas eu, como representante do Distrito Federal, todas as vezes que tiver um assunto importante sobre o Distrito Federal, eu penso que é minha obrigação vir a essa tribuna e colocar aqui a minha opinião. Está acontecendo nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, um problema muito grave no Distrito Federal. Existe uma série de alunos, de estudantes do ensino médio que moram numa cidade aqui do Distrito Federal, aqui próximo do Plano Piloto, a cidade estrutural, que estão sem poder ir para o colégio estudar. Existem, na cidade estrutural do Distrito Federal, 1.000 estudantes, 1.000 alunos, que por falta de um colégio no Distrito Federal, por falta de um colégio na cidade estrutural, um colégio de ensino médio, estudam fora da estrutural, fora da cidade estrutural. Estudam 700 deles no Guará e 300 deles no Cruzeiro. E
como eles se deslocavam para o Guará e para o Cruzeiro? Através de um transporte escolar, através de um ônibus escolar. Nesse momento, a Secretaria de Educação retirou o transporte escolar desses estudantes e eles estão muitos sem conseguir ir ao colégio estudar. A primeira coisa que o governo deveria fazer é construir uma escola na estrutural de ensino médio. Na estrutural, nós fizemos uma pesquisa, existem 3 áreas na cidade estrutural que estão invadidas por invasores e que são áreas do GDF, do Governo do Distrito Federal, e são destinadas à construção de escolas. Existem 3 áreas, todas as 3 invadidas. O governo deveria ter pulso firme para construir ali uma escola. Há recursos no orçamento da bancada do Distrito Federal, a emenda impositiva para o ano de 2017 foi para a construção de escolas. Eu tenho uma emenda individual no valor de 3 milhões para a construção de uma escola de tempo integral. Pode ser construída lá. Agora, não dá, é para 1.000 estudantes, 1.000 jovens, estudantes de ensino médio, ficarem sem ter como ir estudar pela falta de uma escola lá. A poucos quilômetros aqui do Congresso Nacional, na cidade estrutural, em plena capital da República. Então, existem ali morando na cidade estrutural hoje 1.000 estudantes que não conseguem estudar ali, sendo 700 deles estudando no Guará e 300 no Cruzeiro. Os que estudam no Guará ainda têm o transporte escolar, mas existe uma ameaça de retirar esse transporte. Já os 300 que estudam no Cruzeiro não têm transporte escolar para ir estudar no Cruzeiro. Alguns conseguem ir. Tem casos de quem correu risco atravessando uma pista com seis faixas. Tem caso de quem foi assaltado indo. Então, acho que não custa nada a Secretaria de Educação, a sensibilidade do secretário de Educação, de enquanto essa escola não for construída, porque tem que ser, e tem recursos para ser, nós colocamos recurso no orçamento para ser construída essa escola, que enquanto essa escola não for construída, que o secretário de Educação tenha sensibilidade de voltar com o transporte escolar para que esses jovens possam ir ao Cruzeiro e estudar até que essa escola na estrutural seja construída. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Regufe, de imediato passo a palavra para o vice-presidente da Casa, Comunicação Inadiável, senador Jorge Viana. Senhor presidente Paulo Paim, é um prazer. Eu queria mais dar uma satisfação. Rio Branco e alguns outros municípios do Alto Acre estão vivendo uma situação muito delicada do ponto de vista de uma estiagem, que, como nós chamamos na Amazônia, uma seca que se expressa na paisagem já, mas que trouxe uma preocupação muito grande para o governador Tião Viana, para as autoridades do município, o prefeito Marcos Alexandre, a ponto, no dia 7 de julho, o governador ter decretado situação de emergência por conta do nível das águas do Rio Acre, que é a fonte de água que temos para captação de água, tratamento de água e abastecimento de Rio Branco e várias cidades no Alto Acre. Eu hoje tive uma audiência com o ministro da Integração, o Helder Barbalho, e com o chefe da Defesa Civil Nacional, debatendo, expondo a gravidade da situação e fazendo um pedido de liberação de recursos, conforme solicitação do governador Tião Viana,
estive na sexta-feira, fui na margem do rio, fui na estação de captação, na estação de tratamento. O nível do rio Acre, até os anos 2000, ficava sempre acima de uma cota de 2,5 metros. E hoje, a medição de hoje, o nível do rio Acre está 1,83 m, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência, que fomos colegas governadores. Vossa Excelência viveu aquela seca no Amazonas como nunca tínhamos vivido. Eu vivi a seca em 2005. Foi uma tragédia. Tivemos um incêndio que não existe na literatura, incêndio de floresta tropical, em 250 mil hectares de floresta na região do Alto Acre, no ano de 2005. Esse ano, o rio Acre chegou no nível recorde, que nós não tínhamos ideia que ele chegaria com 1,83 metros o nível da água no mês de julho, hoje, essa medida. O problema é que a seca máxima, a escassez de água lá naquela região, ela se dá em julho, agosto e o pico em setembro. Então, como vão estar as águas do rio Acre em setembro? Lá para o dia 10, que é sempre o pico máximo da seca. Com isso, o governador Tião Viana decretou situação de emergência. Nós apresentamos para o ministro, hoje, da integração, o pedido, em nome do governador, de liberação de 4 milhões de reais, dá 5 milhões de reais para Rio Branco, para que se possa adquirir emergencialmente bombas de captação de água, porque foi até no meu governo, nós construímos uma estação de tratamento que tem capacidade de abastecer Rio Branco ainda por muitos anos, substituindo uma que, ou agregando a uma que vem dos anos 70. Mas o problema é que o mecanismo utilizado não funciona plenamente quando o rio chega no nível de água que nós temos hoje. É necessário pôr bombas flutuantes para captação de água e fazer com que a estação de tratamento funcione plenamente. Rio Branco está vivendo uma situação emergencial, mesmo quando as águas do rio Acre ainda não alcançaram uma situação mais crítica. Prevendo isso, acertadamente, o secretário Edivaldo Magalhães me acolheu, me mandou todos os dados, elaborou um plano emergencial para a estação ETA 1 e ETA 2, estação de tratamento de água 1 e 2. O governador Tião Viana está aqui em Brasília. Hoje tivemos uma reunião no meu gabinete e eu venho à tribuna do Senado para fazer um apelo ao ministro da Integração, à Defesa Civil Nacional. Eu presidi a Comissão de Defesa Civil do Senado para que se possa ter a liberação imediata desses recursos, sob pena de nós não estarmos adequadamente preparados para enfrentarmos essa que pode vir a ser, é claro que é uma previsão, mas pode vir a ser a seca que traga a situação mais grave para o rio Acre. Então, em nome dos moradores de Rio Branco, dos moradores das cidades como Buja